Então, a MP 905, que foi publicada em novembro de 2019, ela trouxe já no seu primeiro artigo a instituição do contrato de trabalho verde-amarelo, que a gente chama de CTVA, para simplificar, não ficar falando contrato de trabalho verde-amarelo o tempo todo. Então, ele é uma modalidade de contratação que é destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 19 anos de idade para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. Então, por aqui, só por esse primeiro parágrafo, a gente já tira algumas particularidades bem específicas dessa modalidade de contrato de trabalho. Ele é exclusivo para a criação de novos postos de trabalho. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso para esclarecer melhor como que funciona esses novos postos de trabalho. Ele é específico para pessoas, para o funcionário que for ser contratado, ele tem que necessariamente ter entre 18 e 19 anos de idade, não pode ter nem menos e nem mais, e tem que ser o primeiro registro de emprego dessa pessoa na carteira de trabalho e previdência social, salvo 4 exceções que a gente já vai ver sobre isso. E essa modalidade, ela está válida ali desde então 1º de janeiro de 2020. Então, quando começou o nosso ano de 2020, já é válida a contratação na modalidade verde e amarelo. As empresas já têm a permissão de fazer essa contratação do verde e amarelo. Então, vamos falar mais especificamente sobre a Portaria 950, de 13 de janeiro de 2020, que foi publicada hoje no Diário Oficial, hoje, dia 14 de janeiro de 2020. E o que essa portaria traz? Ela traz normas complementares que são relativas ao CTVA, que é o contrato de trabalho verde e amarelo. Já no início, então, da portaria, ela estabelece que as condições de elegibilidade do trabalhador ao contrato de trabalho verde e amarelo tem que ser observada já no momento da celebração do contrato e tem que considerar, então, o limite máximo de 29 anos. A pessoa que está se candidatando à vaga não pode ter mais do que 29 anos para ser contratado no CTVA e tem que observar a caracterização do primeiro emprego para o trabalhador. Tá? Então, se a pessoa tem a carteira de trabalho física, leva a carteira de trabalho física para comprovar. Se não, se ela só tem a digital, vai apresentar a carteira de trabalho digital. Pode apresentar no celular ou então a carteira de trabalho digital, ela tem a opção de exportar as informações em PDF, tá? Então ali você vai fazer essa exportação e vai mostrar que você realmente não tem nenhum vínculo. Veja com a pessoa, com a empresa que está contratando você, qual que é a melhor forma de proceder. Observado o limite de 29 anos, fica assegurada a duração do contrato por até 24 meses. Quem já leu um pouquinho, já estudou um pouquinho sobre o CTVA, sabe que ele é uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado e ele tem validade máxima de até 24 meses. Então, não pode haver contratação de uma pessoa por prazo superior a esse na modalidade verde e amarelo. A prorrogação do CTVA pode ocorrer até 31 de dezembro de 2022 e enquanto o trabalhador tiver idade inferior a 30 anos. Isso aqui é um ponto de atenção extrema que eu peço que vocês parem tudo o que estão fazendo e me ouvem nesse momento. A gente já sabe, ou quem não sabe, eu já vou explicar, que no contrato de trabalho verde e amarelo não tem limitação de prorrogação do contrato. Os contratos que a gente está acostumado a lidar por prazo determinado, geralmente eles só podem ser prorrogados uma vez. Por exemplo, contrata por 1 ano e prorroga por mais 1. Os contratos de trabalho determinados, eles são até 2 anos. Então, pode fazer isso. Ou contrata por 6 meses e prorroga por mais 18. Tá no limite ali de 2 anos, certo? No contrato de trabalho CTVA, não existe essa limitação de prorrogação. O contrato pode ser prorrogado indefinidas vezes, pode ser prorrogado 10, 15, 20 vezes, não tem problema. Só que aqui tá deixando muito claro que o empregador tem que se atentar ao fato de que para prorrogar o contrato desse empregado, ele tem que ter idade inferior a 30 anos. Então, se ele já contratou um empregado na modalidade CTVA, por exemplo, e ele tem 29 anos, e ele fez ali um contrato para 12 meses, para depois prorrogar mais 12 meses, ele já não vai conseguir fazer essa prorrogação.
Porque para poder fazer a prorrogação no CTVA, o empregado, o trabalhador, tem que ter a idade menor de 30 anos. Tem que ter o seu limite de 29 anos. A partir de então, ele já não pode mais prorrogar. Certo? E o prazo máximo do CTVA é de 24 meses, incluindo as prorrogações. Como eu falei, pode prorrogar quantas vezes quiser, só não pode passar desse limite máximo de 24 meses. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. A Franciele falou, queria o material do contrato verde e amarelo lá do analista de DP, porque o que está lá é o PDF desconfigurado na impressão. Franciele, depois eu vou verificar isso e aí a gente arruma lá o material dentro do curso, tá? A Yara tá falando como é onde confirmar o que realmente é o primeiro emprego do funcionário. Já vamos conversar sobre isso, tá, Yara? Deixa eu ver. O Genielson tá falando, por favor, mande esse material. Genielson, dá uma faladinha com a equipe da NIT, porque eu já disponibilizei o material para eles poderem disponibilizar para vocês, tá? Eu já enviei para eles. A Tereza tá perguntando se quem é aluno do formação de analista de DP tem aula bônus sobre esse contrato, será atualizado alguma coisa em relação a essa live. Tereza, essa live vai ficar disponibilizada para quem é aluno do curso da MP 905 e, por consequência, para quem é aluno do formação de analista também, porque o curso é bônus para quem é aluno do analista. Certo? Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente, então. Gislene falou, tem um registro a fazer, funcionário 16 anos e nunca registrado. Faço pelo verde e amarelo? Não, não pode. Para ser registrado no CTVA, contrato de trabalho verde e amarelo, tem que ter no mínimo 18 anos. Tem que estar na faixa etária de 18 a 29 anos. Se tiver fora dessa faixa etária, já não tem como, ele já não está ali preenchendo o requisito para ser contratado no verde e amarelo, tudo bem? Vamos lá, então. Para fins da caracterização como primeiro emprego, o trabalhador deve apresentar ao empregador informações da CTPS digital, comprovando a inexistência de vínculos laborais anteriores. Então, como eu falei, o empregado vai levar, ou a pessoa que está se candidatando à vaga, vai levar ali o seu celular, ou vai fornecer os dados para entrar no computador no momento da entrevista, para comprovar de fato que aquele, se for contratado no CTVA, vai ser o seu primeiro emprego, que ele não teve nenhum vínculo anterior. E para avaliar a caracterização de vínculos anteriores, o empregado deve desconsiderar os seguintes vínculos laborais. Então, se houver registro ali na CTPS, em algum desses vínculos que eu vou passar aqui, eles não são considerados. Se for só um desses vínculos, tá tudo ok e pode ser contratado no CTVA. Esses vínculos são de menor aprendiz, de contrato de experiência, trabalho intermitente e trabalhador avulso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um empregado que tem ali seus 20 anos, ele tenha trabalhado apenas uma vez na vida e ele tenha sido no contrato de experiência e ele já foi dispensado no próprio contrato de experiência. Ele pode ser contratado no CTVA? Digam aqui pra mim no chat, eu quero saber. O empregado com 20 anos está dentro ali da faixa de 18 a 29 anos. Empregado com 20 anos tem apenas um vínculo informado na sua carteira de trabalho, que é de contrato de experiência. Ele foi dispensado dentro do próprio contrato de experiência. Quero que vocês me digam aqui se ele pode ser contratado no CTVA ou não. Se ele está preenchendo ali os requisitos que o empregado precisa preencher para ser contratado no CTVA. O Genielson perguntou se o contrato tem alguma diferença com o contrato por prazo determinado ou é só a idade do colaborador. Tem várias diferenças. Uma delas eu já falei, que é a possibilidade de prorrogar infinitas vezes dentro daquele prazo de 2 anos. O contrato determinado já não pode, é só uma vez. Outra diferença, Genielson, é que o contrato de trabalho verde e amarelo, ele, se terminar antes do prazo que estava previsto, não existe aquela indenização do artigo 479 e 480 da CLT. Na rescisão, ele é tratado como contrato de trabalho indeterminado. Então, essa já é uma grande diferença dos trabalhos de contratos determinados, dos contratos de trabalhos determinados normais. Vamos lá, então. O pessoal tá falando que pode.
A Kellen falou, sim, mas é redundante, porque o CTVA é para quem nunca teve registro. E aí? Então, gente, pode sim ser contratado, porque o empregado ele não pode ter vínculos anteriores com essas exceções. Essas 4 modalidades que estão aí na tela para vocês são as exceções à regra. Então, se o empregado ele já teve um vínculo de menor aprendiz, um vínculo de contrato de experiência, um de intermitente ou de avulso, não tem problema, ele ainda é elegível a ser contratado no CTVA, certo? Então, para fins, como está escrito ali, para caracterização de vínculos anteriores, esses vínculos que estão aqui, eles são desconsiderados, eles são a exceção à regra, certo? Vamos seguir em frente então. A medida provisória no seu artigo 2º, ela determinava a seguinte redação: a contratação de trabalhadores na modalidade CTVA deverá ser realizada exclusivamente para novos postos de trabalho e terá como referência a média total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019. Isso daqui foi uma coisa que causou muita confusão pro pessoal, e aí o governo fez algo para facilitar a nossa vida, que eu já vou mostrar para vocês. Para aferição, então, dessa média, que é o total, média do total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019, para conferir essa média, são considerados todos os estabelecimentos da empresa. Então, vejam que não é matriz separada de filial, é o total de empregados do total de estabelecimentos da empresa. E o número total de empregados a cada mês, correspondendo à quantidade de vínculos ativos no último dia daquele, certo? Então, essas são as considerações para poder, então, verificar qual que é a média de empregados para poder fazer a contratação de novos postos. Mas o governo fez algo para facilitar a nossa vida. Ao invés de você ficar pegando ali, espelho da folha de janeiro, fevereiro, março, abril, até outubro, fazer a soma total de empregados que tinha, divide por 10 meses para chegar num valor, é muito trabalho, né, gente? Imagina ficar fazendo isso para quem trabalha em escritório contábil mesmo, que tem que cuidar de 50, 100, 200 empresas. Imagina ficar fazendo isso para cada empresa para poder ver se a pessoa pode contratar no CTVA ou não. É muita loucura. Então, a média de que trata para saber se pode, né, contratar, essa média aqui, para saber o total de empregados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro, ela pode ser conferida, pode ser consultada nos sites que estão disponibilizados aí na tela, através de certificado digital, tá? São considerados novos postos de trabalho as contratações que tornem o total de empregados da empresa superior à média de que trata o CAPT, que é o artigo anterior, né? Por exemplo, a média de empregados entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019 ali, tá, gente? O slide tá errado. Vou até corrigir aqui rapidinho. É 2019. Ó, vamos lá. A média, então, entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019 deu 23 empregados. Então, a empresa tem que ter, no mínimo, 23 empregados normais na sua folha de pagamento para contratar um CTVA. Se no mês que a empresa quer contratar um funcionário na modalidade verde e amarelo, ela tiver com 22 empregados que são normais, seletistas, ela não pode. Ela tem que contratar mais um para depois contratar um CTVA. Então, ela tem que obedecer essa média, que é o mínimo de empregados que ela tem que ter na sua folha de pagamento, naquele mês da contratação, para poder, então, contratar na modalidade CTVA. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse site, eu quero mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é aquele site que tá no material aqui, tá? serviço.mte.gov.br/verde e amarelo. E aqui ele traz, seja bem-vindo ao portal do empregador, e ele traz, então, a medida provisória 905 instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo, que é uma modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 29 anos de idade para fins de registro do primeiro emprego.
Para facilitar a contratação nessa modalidade, o portal do empregador fornece às empresas o número médio do total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019, que é a exigência lá do artigo 2º da medida provisória 905. Atenção! As informações apresentadas são conforme os dados declarados pelas empresas no Cadastro Geral de Empregados e Empregados, no CAGED, e deverão ser utilizadas exclusivamente para fins de consulta. Empregador, para acessar a ferramenta, basta se identificar com seu certificado digital, ECNPJ. Verifique se o token está inserido corretamente e se as cadeias de certificados estão instaladas nesse computador. Então, vai acessar aqui, vai entrar com o certificado. Eu não vou entrar porque eu não tenho nenhum certificado digital aqui, mas vai entrar aqui com o certificado digital, vai ter a identificação da empresa e já vai aparecer para você qual de fato que é a média de empregados contratados entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019. Então você não precisa ficar calculando isso na mão o tempo inteiro. E facilita muito mais a nossa vida, né? Porque, convenhamos, DP tem 1000 coisas para fazer. Quanto mais puder para facilitar, melhor, né, gente? Certo? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat para ver se tem alguma coisa. A Lani perguntou, e se o vínculo foi de estagiário, não pode contratar? Lani, estagiário não gera vínculo empregatício. Estagiário não tem vínculo empregatício. Então não tem problema. Se ele foi só estagiário, ele pode ser contratado sem problemas no verde e amarelo. Luciana, eu vou falar depois sobre rescisão, tá? Pode ficar tranquila que mais no final aqui da nossa live eu vou falar sobre rescisão do CTVA. Fabiana, se eu contratar um funcionário e ele tiver 29 anos, não tem problema a prorrogação ele estiver com 31 anos, né? Fabiana, vamos lá. No início da aula eu comentei aqui com vocês. Se você for prorrogar o CTVA, for prorrogar ali o contrato, ele tem que ter menos de 30 anos. Ele não pode ter 31. Por isso que eu ainda fiz um alerta aqui. Se você está contratando um funcionário com 29 anos... ou você já faz direto para 2 anos, porque daí vai manter o contrato durante a vigência dele, vai se manter independente da idade do empregado, ou tenha ciência de que se for para prorrogar o contrato e ele já tiver completado os 30 anos, já não pode mais fazer no CTVA, tá? Eu falei disso um pouquinho antes lá na aula, se você precisar depois volta um pouquinho. A Chayane perguntou da live, a live vai ficar disponível depois, tá? Então se você quiser, acompanha aqui a live até o final, aí depois volta, assiste um pouquinho do início que eu falei sobre isso lá no início, tá? Vamos lá então. A Rosiane, Iris, a empresa teve um funcionário em setembro de 2019 e 0 em janeiro de 2020. Pode contratar? Rosiane, empresas com menos de 10 empregados podem contratar até 2 funcionários no CTVA. Porém, tem que ter pelo menos 1, tá? Não pode ter 0 funcionários e 2 CTVA, ok? Vamos lá, então. Descaracteriza a modalidade CTVA a contratação de trabalhador em desrespeito às regras de equiparação salarial, que estão lá no artigo 461 da CLT, ou de trabalhador cujo piso salarial da categoria ou do salário profissional for superior a 1,5 salário mínimo nacional. Vamos lá, então. Com relação à equiparação salarial, tem que lembrar algumas coisas com relação à equiparação salarial. A equiparação, ela não se dá simplesmente pelo nome do cargo de 2 funcionários serem iguais, tá? Não é porque você tem 2 auxiliares administrativos que os 2 têm que receber exatamente a mesma coisa. Se você verificar o artigo 461 da CLT, ele vai dar ali requisitos para que seja exigível a equiparação salarial. E uma delas é o fato de executar as suas tarefas com a mesma perfeição, com a mesma técnica. Então, se for alguém que já tem mais conhecimento, que tem, por exemplo, se um tem uma pós-graduação e o outro só tem graduação, não exerce ali as suas atividades com a mesma perfeição, já fica ali descaracterizada a equiparação salarial, tá? Então, tem que ter as regras da equiparação salarial bem fixas ali na sua mente, na sua cabeça, para poder não se confundir aqui,
certo? Se for devida equiparação salarial, então a pessoa que você está tentando contratar no CTVA não vai ser válida. Por exemplo, você tem um contador na sua empresa, tá? Você tem um contador, ele exerce ali as atividades dele e ele ganha, sei lá, 4 mil por mês, vamos supor. Se você quer contratar um outro contador, você não pode fazer na modalidade CTVA, porque ali o salário profissional e a equiparação salarial também, ela não te permitem fazer essa contratação. Por quê? Porque o limite do salário na modalidade CTVA é 1,5 salário mínimo nacional. É até um salário mínimo e meio nacional, é o limite de contratação, é o limite de salário para contratação do CTVA, tá? Vamos supor ali que você está contratando, que você tem vendedor na sua loja. Você tem uma loja, comércio, e você tem vendedor. Esses vendedores, eles são regidos pelo piso da categoria, certo? Então, vamos supor, eu não sei como é que é o piso aí nas cidades de vocês. Vamos supor, um exemplo hipotético, que o piso salarial dos vendedores seja de R$ 1.700. Se for de R$ 1.700, não tem como contratar na modalidade CTVA, porque vai extrapolar o 1,5 salário mínimo do que é o teto do CTVA. Deixa eu fazer aqui o cálculo rapidinho. Ó, atualmente, o salário máximo para contratar no CTVA com o salário mínimo de 2020 é de R$ 1.558,50. Então, se você tem um vendedor que o piso da categoria é de 1.700, você não pode contratar no CTVA um vendedor e pagar menos para ele, tá? Você não pode fazer essa contratação. Fica descaracterizada a modalidade do contrato de trabalho verde e amarelo. Ficou clara essa questão para vocês, gente? Deixa eu ver aqui. Ficou clara essa questão? A Yara perguntou. Cadê? E quando houver correção de CCT, como fica essa situação? Pode descaracterizar ali também, tá, Yara? Porque aí o piso salarial da categoria já ultrapassou o valor máximo com esse reajuste. Então já está infringindo a regra e aí pode sim descaracterizar a modalidade CTVA. Certo? Vamos continuar então? Questão muito polêmica aqui, gente. Muita discussão com relação às parcelas no contrato de trabalho verde e amarelo. A medida provisória, vou até colocar já aqui para vocês na tela. A medida provisória no seu artigo 6º, ela trazia exatamente essa redação aqui. Ao final de cada mês, ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá de imediato das seguintes parcelas: remuneração, 13º proporcional, férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Por ter esse caso acordado entre as partes no meio da redação do artigo 6º, causou confusão com relação à questão do pagamento do 10º e das férias proporcionais, se isso também seria conforme acordo. Quem é meu aluno no curso da MP 905 e no analista, já viu que eu expliquei que não é disso que se trata. Esse caso acordado entre as partes, ele está falando com relação ao período de trabalho, que as partes podem acordar um período de trabalho diferente de um mês, desde que inferior a um mês. Ou seja, pode fazer a cada 10 dias, pode fazer quinzenal, pode fazer semanal, do jeito que preferir, do jeito que quiser, desde que seja inferior a um mês. Com relação às verbas salariais a serem pagas, são obrigadas a pagar a remuneração, o 10º antecipadamente, proporcional, e as férias com 1/3 também, tá? E aí, essa nossa portaria 950, que foi publicada hoje, ela trouxe essa rescisão, essa redação que está aí em cima. O pagamento das parcelas a que se referem o inciso 1, 2 e 3, que estão ali embaixo, remuneração, 10º e férias, do artigo 6º da MP 905, será mensal. Então, não está dando a opção ali, já está dizendo que vai haver o pagamento dessas 3 verbas, salvo acordo entre as partes que estipule prazo menor. Veja que o acordo pode estipular prazo menor, não com relação à obrigatoriedade ou não de pagar 13º e férias, tá? Eu quero que vocês me digam aqui
no chat. Ficou clara essa questão? Porque eu ainda vejo pessoas se perguntando com relação a isso. Eu vejo muita gente com dúvida com relação a isso mesmo. E eu quero saber se isso ficou bem claro para vocês. Quem for contratado no CTVA vai ser pago sempre junto com a remuneração, 13º e férias proporcionais. Ficou claro? Diz que sim aí pra mim no chat pra eu ficar tranquila com relação a isso. E aí você pode me perguntar, e se fizer então acordo ali pro período de trabalho ser quinzenal ao invés de mensal? A cada 15 dias você vai quitar os valores proporcionais de remuneração, 13º e de férias também. O valor proporcional à quinzena trabalhada, tá? Então a remuneração vai ser na metade, o 13º vai ser na metade e as férias proporcionais vai ser na metade. Porque no dia 15 ele vai receber essa metade e no dia 30, por exemplo, vai receber a outra metade. Então, completando ali o mês, ele vai receber o valor cheio. É como se fosse um adiantamento, tá? Então, fechando o mês ali, ele vai ter o valor cheio. Então, isso aí fica bem tranquilo. Show! Pessoal, entendeu? Ficou claro? A Yara disse que não ficou claro. Yara, vamos lá. Quando você está contratando um empregado na modalidade CTVA, quais as verbas que você obrigatoriamente vai pagar para ele, seja mensal ou quinzenalmente? Você vai pagar a remuneração, vai pagar obrigatoriamente o 13º salário proporcional e também as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, tá? O que você como empregadora, o que você pode acordar com o seu empregado? Que o prazo de pagamento seja menor, que pague semanalmente, que pague quinzenalmente, que pague a cada 10 dias, isso você pode acordar. O que você não tem liberdade como empregador ou como empregado que seja para acordar é o fato de quais verbas serão pagas, que são a remuneração, 10º e férias com 1/3. Isso é obrigatório, tá? Entendido? Vamos seguir em frente. As parcelas referidas anteriormente são devidas ao empregado, independentemente do número de dias trabalhados no mês. Então, não importa a quantidade de dias que ele trabalhou, ele vai ter direito à sua remuneração, ao seu 10º proporcional e às suas férias proporcionais também. Em casos de celebração de acordo entre as partes, estipulando prazo menor de pagamento, não haverá alteração do mês de referência para fins de recolhimentos fundiários, tributários e previdenciários. O que isso aqui significa? Que se você fizer pagamento, por exemplo, mensal, se você fizer pagamento, por exemplo, quinzenal, até o dia 15, você vai fazer um pagamento dentro da mesma competência que fizer até o dia 30, certo? Então, estamos em janeiro. Vamos supor ali que você já contratou um empregado no CTVA e acordou com ele que o pagamento vai ser quinzenal. Então, até o dia 15 você vai efetuar pagamentos, vai fazer o recolhimento ali das verbas trabalhistas, vai fazer as tributações também, vai recolher a previdência, vai fazer tudo direitinho, tá? Aí, esse valor, ele é referente a janeiro de 2020, certo? Daqui a 15 dias, fechando ali dia 30, dia 31, vai fechar mais 15 dias. Esse período posterior é da mesma competência, janeiro de 2020, tá? Então, é isso que essa parte quer dizer, não tem alteração do mês de referência. Tudo é referente a janeiro de 2020, certo? A Áurea tá perguntando, esses novos postos são filiais? Poderia dar um exemplo de novos postos? Áurea, novos postos é um novo posto de trabalho, é um novo cargo. Se eu estou contratando você, eu estou colocando um novo posto de trabalho na minha empresa. Entendeu? É a contratação em si, não é um local físico, tá? É a contratação em si. Novos postos de trabalho significa que eu tenho que ter uma quantidade X de empregados na minha empresa e a partir desse X que eu posso contratar. X mais 1, tá? A partir daí que eu posso fazer a contratação. Isso que é um novo posto, é uma nova contratação, tá? Os empregados contratados na modalidade CTVA têm direito ao gozo de férias, devendo ser observadas as disposições contidas na CLT, exceto quando a forma de pagamento, que são as parcelas já que estão previstas ali no artigo 6º da medida provisória 905. Então,
A cada 12 meses, normalmente, o CTVA vai ter seu direito ali, vai ter o seu período aquisitivo completo e vai ter o direito ali de gozar 30 dias de férias. Até aí, tudo bem. Ele vai seguir, na questão do gozo, nas mesmas regras dos seletistas, tá? Não pode iniciar até 2 dias antes de feriado ou DSR. Tem que fazer o pagamento... Pagamento não. Pagamento já foi feito. Tem que ter ali as regrinhas bem direitinho. Se tiver faltas, vai ser reduzida a quantidade de dias a que esse empregado tem direito às férias, tá? Então, as questões das regras das férias que estão no artigo da CLT, eles valem para o CTVA também, com exceção à forma de pagamento, que tu não vai pagar o valor total ali 2 dias que antecede a saída de férias. Já está pagando mensalmente o proporcional junto com as remunerações. Vamos lá. A antecipação da indenização sobre o saldo do FGTS acordada entre empregado e empregador, na forma de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da medida provisória, deverá ser paga diretamente ao empregado, sem a necessidade de depósito em conta. Essa aqui foi uma outra questão muito polêmica da medida provisória 905. Se você já leu a medida provisória, você viu que ali no artigo 6º ela trouxe as disponibilizações com relação à remuneração, e ali já no seu parágrafo 1º, ela trazia uma redação que dá a opção do empregado e empregador fazerem um acordo para que a multa do FGTS, aquela dos 40% que se paga se for demitido sem justa causa, aquela multa, ela pode ser paga de forma antecipada ao empregado, só que na metade. E aí gerou ali uma questão de como que vai pagar, como é que a Caixa vai fazer, e aí o pessoal ficou, como que faz? A própria redação lá na medida provisória 905 já trazia que o valor deveria ser pago ao empregado e não depositado em conta vinculada. Então ali já deu para sentir que deveria ser pago na folha de pagamento, tá? E a portaria 950 veio para ratificar isso, para deixar bem claro que é isso mesmo que eles querem dizer. Essa indenização, se o empregado e o empregador concordam que esse empregado vai ter a sua indenização do FGTS antecipado, vai ser pago de forma antecipada, vai ser mensalmente ou quinzenalmente, junto com a sua folha de pagamento. E tem que ter obrigatoriamente uma verba ali que vai estar discriminada nessa folha de pagamento, tá? Então, se o empregado e o empregador concordaram ali na indenização, esse pagamento vai ser em 20%, vai ser pago na metade e vai ser pago na folha. Lembrando que no caso de haver esse acordo entre o empregado e o empregador de antecipar a multa, não existe, em hipótese nenhuma, a possibilidade do empregado devolver esse valor da indenização sobre o saldo do FGTS, mesmo que numa dispensa por justa causa. Tá? Isso está escrito com todas as letras e todas as palavras lá na medida provisória 905. Não existe. O empregado nunca, de forma alguma, vai devolver esse dinheiro ao empregador. Certo? A Edna perguntou, se a multa não for antecipada, ainda será 20%? Não, Edna, vai ser 40%, e aí vai seguir as regras que já existem hoje, numa dispensa sem justa causa, ou um acordo, tá? Vamos lá, então. Havendo conversão ou transformação do CTVA em contrato por prazo indeterminado, seja por ultrapassar ali o limite máximo de 24 meses, ou se alguém infringiu as regras da modalidade, essas duas possibilidades vão converter o CTVA para contrato por prazo indeterminado, tá, gente? Só para deixar bem claro, isso aqui está determinado na medida provisória 905, que se ultrapassar o limite de 24 meses ou houver alguma infração às regras da modalidade, esse contrato vai ser convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado, tá? E se for esse o caso, vamos ver o que o empregado tem direito, vai fazer jus ao gozo das férias após 12 meses de trabalho, nos termos do artigo 134 da CLT. A sua remuneração vai ser com base no salário devido do mês de concessão das férias, e os valores que já foram pagos antecipadamente, enquanto vigorava o CTVA, serão abatidos, tanto o das férias proporcionais como o acréscimo de 1/3. Então, o que já foi pago vai ser convertido, tá? Então, assim, ó, vamos supor, você contratou um empregado no CTVA para 2 anos, já fez o contrato para 2 anos, tá?
Só que ali, quando ele estava com 6 meses de contrato completos, aconteceu alguma coisa, alguém infringiu alguma regra e esse contrato foi convertido em prazo indeterminado. A empresa já antecipou 6 meses das férias proporcionais e já antecipou 6 meses do 1/3, certo? Quando finalizar ali os 12 meses, ele segue como contrato de trabalho indeterminado, contratado na empresa normal. Quando terminar ali os 12 meses, ele vai ter fechado o período aquisitivo e vai fazer jus ali às suas férias, aos seus 30 dias de férias, certo? Quando esse empregado for gozar das suas férias, ele vai receber o valor, a antecipação das férias, porque ele já está no contrato indeterminado, então ele vai ter direito a receber as férias quando for de fato gozar das férias. Só que esses 6 meses que já foram antecipados vão ser abatidos da sua remuneração. Então ele vai sair de 30 dias de férias, mas ele vai ter direito à metade da sua remuneração. Lembrando que o salário devido no mês da concessão, como ele já é contratado por trabalho indeterminado, por prazo indeterminado, pode ser que o salário atual dele no momento da concessão das férias seja maior. Então vai ser abatido apenas os valores que de fato foram pagos durante os 6 meses em que ele estava no contrato de trabalho verde e amarelo, tá? Com relação ao 13º salário, ele vai ser pago da seguinte forma: o adiantamento até novembro, com base no salário recebido no mês anterior. E o valor a ser recebido é a diferença entre a metade do valor do 13º e os valores recebidos antecipadamente, correspondente ao 13º proporcional. O 13º, a antecipação do 13º, o adiantamento, que é pago até o dia 30 de novembro, ele é metade do salário que o empregado tem até o mês anterior. Então, se estiver pagando em novembro, vai utilizar como base o salário de outubro, certo? Então, qual que vai ser ali o cálculo? Vai ser esse valor do adiantamento que você iria pagar, metade da remuneração desse empregado, metade do salário desse empregado de outubro, diminuído do que já foi pago antecipadamente como 13º proporcional durante a vigência ali do CTVA. Tá? Isso aí vai ser abatido. E o 13º salário em si vai ser pago normal até 20 de dezembro, com base no salário do mês de dezembro, e a diferença entre o valor pago é a diferença entre o salário do mês de dezembro e os valores já recebidos a título de 13º salário. Então, para calcular o 13º em si, ali a segunda parcela, você vai ver o total que o empregado tem direito, seja com salário, com horas extras, adicional, gratificação, seja o que for, vai calcular ali todas as médias e vai ver o total a que ele tem direito. Desse valor, você vai abater o que já foi pago com relação ao empregado anteriormente, com relação ao seu adiantamento, com relação ali ao que já foi pago proporcionalmente durante o CTVA. E em caso de despedida pelo empregador sem justa causa? Vamos pegar aquele exemplo do empregado que foi contratado, 6 meses ali dentro do seu contrato de trabalho, ele foi convertido o seu contrato e ele passou para contrato por prazo indeterminado. E ali, depois de um tempo, a empresa decidiu demitir o empregado sem justa causa. O que ele tem direito? Ele vai ter direito à indenização de 40% sobre o saldo do FGTS, sobre o montante de depósitos de FGTS realizados a partir da data da conversão do contrato para o empregado que fizer acordo para o pagamento de forma antecipada. Então, se o empregado, ele ali nos 6 meses de trabalho dele que ele ficou no CTVA, ele tinha acordado com seu empregador que ele queria a indenização paga de forma antecipada. Durante aquele período ali, ele já recebeu a sua indenização de forma antecipada. A partir do momento que converteu para contrato indeterminado, não existe mais a possibilidade de antecipação da multa. Então, ele vai passar a receber ali o seu depósito de 8% mensalmente. Lembrando que no CTVA a alíquota é de 2%, então é 2% e a multa é de 20%. Converteu, a partir de hoje ele é contrato indeterminado. A empresa vai passar a depositar ali os seus 8% e, se demitir o empregado sem justa causa, vai pagar a multa de 40% sobre o saldo a partir da data da conversão, porque o que é anterior à conversão já foi pago, já foi indenizado antecipadamente. A partir da data da conversão, vai ser pago ali os 40% na conta vinculada do empregado.
sobre o montante dos depósitos de FGTS realizados relativo a todo o período de trabalho para o empregado que não fizer o acordo de antecipação da multa. Então, se o seu empregado não quis antecipar a multa, você também não faz questão de pagar a multa antecipadamente, vocês não fizeram esse acordo. No momento, durante o contrato de CTVA, você vai recolher ali os 2% do FGTS desse empregado normalmente. CTVA e FGTS é 2%, certo? A partir do momento deu ali os 6 meses, precisou converter esse contrato em prazo indeterminado e, posteriormente, houve a demissão sem justa causa por parte da empresa desse empregado. Durante todo o montante, todo esse montante, sobre todo esse montante de FGTS, tudo que foi pago, seja no contrato CTVA, seja no indeterminado, ali tem que ser feita a indenização de 40% sobre o saldo total. Tranquilo? Ficou claro isso? A gente tem mais 10 minutos de live, eu achei que não tinha conteúdo suficiente para 1 hora. Tem mais 10 minutos de live e a gente ainda tem conteúdo para ver. Vamos lá, então. Com a rescisão contratual, a medida provisória 905, ela foi muito vaga com relação à rescisão contratual. Ela trouxe 2 artigos, se eu não me engano, ou 1 artigo e 2 incisos. Então, ela foi muito vaga com relação a essa questão. A portaria 950 veio esclarecer algumas coisas aí. Então, ocorrendo a rescisão... Antes de eu falar sobre isso aqui, deixa eu recapitular uma coisa que é muito, muito, muito importante. Eu vou até pegar aqui um slide que é da aula dos alunos para explicar isso aqui para vocês, porque é muito importante. Isso aqui faz toda a diferença na hora de você entender a rescisão contratual dos empregados. Vamos lá. No contrato de trabalho, que eu tinha comentado antes, não se aplica, no contrato de trabalho verde e amarelo, não se aplica a indenização do artigo 479 da CLT e o 480 também não. O que isso significa? O artigo 479 da CLT, ele traz que nos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, que sejam por prazo determinado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a lhe pagar a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Então, se vocês lembrarem, é muito comum no contrato de experiência, tem um prazo estipulado para o contrato e quem rescindir antes esse contrato tem que indenizar a outra parte em 50%. Lembram disso? Isso não vale para o CTVA, isso não se aplica para o CTVA, não existe essa indenização. Para o CTVA já é automático por força da medida provisória que é aplicada a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão que está no artigo 481 da CLT, que determina que aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusulas assecuratórias de direito recíproco de rescisão, antes de expirado o termo do contrato, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão do contrato por prazo indeterminado, tá? Então, só para deixar essa questão bem clara para vocês, o contrato de trabalho verde e amarelo, na rescisão, ele é tratado como uma rescisão por prazo indeterminado. Aí, a questão das verbas vai depender de quem que iniciou, se foi o empregado ou se foi o empregador, tá? Botelho Rei tá falando, de acordo com a nova vigência do FGTS, não será mais devida à conta social. Os 10% caíram. Rescisões a partir de 1º de janeiro de 2020 não tem mais, tá? Então, na rescisão, é devido o pagamento de saldo do salário e de mais parcelas salariais com base no valor do salário mensal no mês da rescisão. Então, esse já é o primeiro direito. Saldo e as demais parcelas salariais. Se tiver ali algum adicional, se tiver alguma coisa ali que o empregado tenha direito, vai ter que pagar. Férias proporcionais mais 1/3 e 13º salário que não tenham sido antecipadas. Se foi, por exemplo, na metade, se foi uma pessoa que tem um contrato mensal, que tem um período de trabalho mensal, e rescindiu o contrato ali na metade do mês, no dia 3, no dia 20, não importa o dia do mês, não foi paga ainda as férias e o 13º proporcionais referentes a esse mês. Então, serão pagos na rescisão contratual. E também é devido o pagamento do aviso prévio indenizado, quando for o caso.
e da indenização sobre o saldo do FGTS, a que se refere o inciso 1º do artigo 10 da medida provisória 905 de 2019, em que determina que tem que ser feita a indenização do FGTS em conta vinculada do trabalhador em caso de rescisão antes do término da vigência do contrato por iniciativa do empregador. Então aqui eu deixo um alerta para quem, principalmente para quem é empregado, que não faz questão ali da antecipação. São 2 pesos e 2 medidas, tá? Porque se você pegar a antecipação da sua indenização do FGTS, você vai ter na metade, mas você vai ter aquele valor independentemente do tipo de rescisão que você venha a acontecer, tá? Se você não opta pela antecipação do FGTS, você vai ter direito a uma indenização maior, vai ter direito aos 40% da indenização, porém, no caso de rescisão antes do término da vigência do contrato por iniciativa do empregador. Se terminar no prazo, não existe a multa, tá? Se terminar no prazo, não existe a multa. Se a empresa quiser rescindir o contrato antes de terminar, aí você vai ter direito. Então, tem que avaliar e ver o que mais vale. Só para deixar claro aqui para vocês, o artigo 10, inciso 1º da medida provisória, ele trata da indenização sobre o FGTS, que é prevista lá na Lei 8.036, que trata justamente que é um montante que o valor da indenização é de 40% sobre o montante dos depósitos do FGTS no caso de demissão sem justa causa por parte do empregador. Vamos lá então. Independentemente do motivo da rescisão, não é devida a devolução ao empregador dos valores das parcelas mensais recebidas relativa ao 13º salário e às férias proporcionais em 1/3. Isso é muito importante porque na demissão por justa causa, o empregado perde o direito às férias proporcionais e ao 13º salário também. Então tem que deixar muito bem destacado aqui que se porventura aconteceu uma rescisão por justa causa, o teu empregado CTVA, que você já antecipou essas verbas, não existe devolução, não pode descontar da rescisão de forma nenhuma, tá? A ocorrência de rescisão com férias pendentes de gozo ou de período aquisitivo incompleto não muda a natureza remuneratória dos valores pagos mensalmente. Por que isso aqui é importante? Porque para contratos normais de prazo indeterminado, quando tem férias pendentes ou com período aquisitivo incompleto ou ali, né, a pessoa não gozou das suas férias mesmo, elas são pagas na rescisão e elas têm natureza indenizatória, ou seja, não tem incidências de FGTS, não tem incidência de INSS, de imposto de renda, não tem incidência, elas são de característica indenizatória, certo? Porém, quando você paga na folha, elas são de natureza salarial, elas vão ter incidência sobre tudo, sobre FGTS, sobre INSS, sobre imposto de renda. Então, o fato de rescindir o contrato com férias que não foram completas ainda, que você já pagou, o período aquisitivo está incompleto, ou completou o período aquisitivo, mas não gozou das férias, não vai mudar a natureza remuneratória desses valores que já foram pagos. Eles continuam com natureza salarial. Para efeito do disposto no artigo 17 da medida provisória 905 de 2019, são considerados submetidos à legislação especial os trabalhadores a que alude o artigo 7º da CLT. O que diz o artigo 17 da medida provisória? Ele traz que é vedada a contratação sob a modalidade que trata essa medida provisória, ou seja, é vedada a contratação no CTVA de trabalhadores submetidos à legislação especial. Então aqui a portaria 950 veio explicar o que é então legislação especial. A legislação especial são aqueles que estão previstos no artigo 7º da CLT. Entre eles tem outros, se você quiser pode consultar ali o artigo 7º, mas entre eles estão os domésticos, os rurais, funcionários públicos do município, do estado, da União, os de autarquias, entre outros. Tá? Então dá uma consultadinha ali no artigo 7º da CLT que você vai ver certinho quais que são essas legislações especiais a que a medida provisória se refere. Constatado o descumprimento das regras da modalidade do CTVA, esse contrato será desconstituído a partir da data de início da irregularidade, sendo devidas todas as verbas, encargos e atributos relativos ao contrato de trabalho por tempo
indeterminado. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já tinha conversado com relação a descumprir as regras da modalidade. Então, se houver alguma irregularidade, se infringir as particularidades desse contrato de trabalho, do CTVA, a partir ali do momento que for detectada essa infração, é convertido automaticamente para contrato de trabalho por tempo indeterminado e são devidas todas as verbas, encargos e tributos, tá? Tem uma pessoa aqui me perguntando com relação ao RAT e o FAP da folha de pagamento. O RAT, ele é pago normalmente no CTVA. O CTVA, ele é desonerado salário de educação, contribuição previdenciária patronal e o terceiros ali do Sistema S, SAT, Senai, SEST, todos aquele ali do Sistema S e o INCRA e mais um, tá? Então, aqueles ali, aqueles encargos, o CTVA é desonerado, limitado ao valor de 1,5 salário mínimo nacional, tá? Então, tem essa desoneração. O RAT continua normal, então tem que saber qual que é o FAP para poder calcular o RAT. E essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, que é hoje. Então, tudo que a gente comentou hoje, que está determinado na portaria 950 de 2020, já está em vigor. Tá tudo hoje, certo? Quero deixar a vocês meu muito obrigada por me acompanhar aqui. Temos 200